todos, então, oficialmente. Estamos começando a nossa oficina de harmonização de vinhos e produtos da Serra Catarinense hoje, né? Mais uma ação nossa do projeto de extensão sobre a vindima de altitude, né? Que é um evento que acontece no período da colheita, né? E que a programação desse ano ela durava um mês, né? Entre fim de fevereiro e fim de março, né? Que praticamente toda foi executada, né? Só mais a parte final, já com a pandemia, que não aconteceu, né? Esse evento ele é concentrado na cidade de São Joaquim, né? Mas ele acontece nas vinícolas, né, de altitude do estado, né? Então a gente tem até lá em Água Doce, né, atividade na Vilagem Grande, por exemplo, né, de recepção, de visitação, piquenique e outras programações, né, com artistas, música, etc. Tá? Essa oficina de hoje, então, a gente vai ter como convidado o Tiago do Alquejo, né, que vai falar para a gente um pouco sobre os produtos, né, que ele trabalha, como que é o trabalho do Alquejo, mas principalmente falar para a gente sobre esse queijo, né, e o produtor desse queijo que a gente vai degustar logo mais. Tá? Antes do Tiago falar, a gente vai começar com a professora Fabiana, que vai contextualizar um pouco, né, Fábio, a atividade, a escolha dos produtos, né, dentro do conceito de harmonização, mas também dentro da disciplina, né, de alimentos e bebidas, né? Então, teve uma escolha ali também para a Fábio poder trazer alguns conceitos da cozinha mesmo, né? Que a gente possa se aproximar disso, percebendo os nuances, né, na cocção do produto, mesmo que seja uma coisa bem básica que a gente vá fazer, né, Fábio? Então, eu vou passar a palavra já para a Fabiana, para a gente aproveitar bastante o conhecimento da Fabiana já logo de início. Então, bom dia, gente. É um prazer estar aqui acho que de todas as oficinas que a gente fez, essa é a nossa última oficina de degustação do semestre 1, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos e agradecer também a presença do Tiago e todo o apoio que ele vem dando aí também para essa atividade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns produtos da Serra Catarinense que têm identidade cultural e também estão fortemente relacionados com a biodiversidade. Então, depois, acho que a minha apresentação eu faço depois, né, Flávia, do Tiago, né? Flávia? Eu tirei o som. Você que sabe como casa melhor, Fábio? Fazer agora ou depois? Eu acho, de repente, então, já que eu estou falando agora, já faço agora e depois o Tiago fala especificamente sobre o queijo, pode ser? Sim, foi assim mais ou menos que eu programei, só volto com você depois do Tiago para você dar as dicas ali diretas para a degustação, para fazer. Então tá, isso, tá bom, fechou, tá bom. Então, a gente escolheu alguns produtos, como eu estava dizendo, que tenham relação direta, tanto do ponto de vista de identidade cultural, como é o caso do queijo serrano, e a identidade cultural, ela está diretamente relacionada com a biodiversidade, né, do espaço. Então, a gente está falando de um espaço de Mata Atlântica, de uma floresta que a gente chama de floresta de ombrófila mista. O queijo, ele tem muita identidade, né, com o espaço onde ele está inserido, porque o produto queijo, ele vem do leite, né, e esse leite vem de um animal que quando em pasto aberto, como são os queijos serranos, né, esse animal se alimenta de gramíneas e de ervas da região, relacionado, então, fortemente com a biodiversidade do local, o que dá uma característica específica desse produto, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o queijo serrano, que ganhou, no ano de 2020, uma denominação de origem,
Então, é por isso também a escolha desse produto para a aula de hoje. Além do que, dentro da área da gastronomia, principalmente na área da hotelaria, o queijo serrano, ele tem uma importância em várias fases da alimentação, né, do setor hoteleiro. Ele pode vir apresentado de uma maneira, num café da manhã, né, com uma plaquinha dizendo o queijo, produtor, da onde que ele é. Ele pode vir ser agregado numa produção de um prato, numa entrada, ou na produção de um risoto, como a gente fez na aula passada. Então, a versatilidade de utilização do produto é muito grande. Então, por isso a gente trouxe ele aqui hoje, e é importante que os alunos da área de alimentos e bebidas conheçam esse produto do ponto de vista sensorial. Então, é o que a gente vai fazer hoje, né? Vai conhecer ele. E também que vocês vejam a percepção sensorial do processo de cocção aplicado a um produto. E as variações de gosto, né? Relacionadas ao processo de cocção quando aplicado a um produto com base proteica, de gordura e de carboidrato, como é o queijo, e o pão que vocês também receberam, que é um pão elaborado com aquele creme de jabuticaba que vocês também têm na degustação, tá? Então, a gente vai falar, eu vou botar aqui uma apresentação que eu fiz rapidinho, que eu acho que ficava mais fácil da gente conversar. Estão enxergando? Opa, voltou. Sim, professora. Tá dando de ver? Tá. Então, por que trabalhar, né? Por que o Núcleo de Estudos em Gastronomia hoje trabalha de forma intensa com a valorização dos produtos locais e dos produtos oriundos da sociobiodiversidade da Mata Atlântica? Porque hoje a Mata Atlântica é um dos biomas brasileiros, né? Santa Catarina tem prioritariamente Mata Atlântica dentro do seu território, e essa floresta, ela está entre os 34 hotspots da biodiversidade do mundo. O que é hotspots, né? Hotspots são espaços com alta condição com alta necessidade de ser cuidado em função do processo de degradação ambiental, né? Então, a Mata Atlântica do mundo inteiro, ela está entre os 34, tá? Mesmo com essa grande criticidade, né, sobre o desmatamento da Mata Atlântica e sobre a perda, né, dos nossos tesouros biológicos, tanto de fauna quanto de flora, o desmatamento desse bioma continua crescendo, né? No ano de 2018 para 2019, quando comparado entre 2017 e 2018, o crescimento no desmatamento do bioma da Mata Atlântica foi de 27,2%. Né? Então, o mundo vem chamando a atenção, né, colocando a Mata Atlântica dentro dos hotspots, né, de biodiversidade do mundo, e nós continuamos atrelando a esse bioma processos de degradação. Hoje, original no Brasil, de Mata Atlântica, nós temos cerca de 8% da floresta original. Então, a gente aí já perdeu 92% de toda a Mata Atlântica que nós tínhamos no Brasil. E por isso que ela é considerada um hotspot, né? Nesse sentido, a fim de manter esses 8% que ainda existem, né?
ou ainda, né, conseguir recuperar áreas degradadas, né, e aumentar, né, esse panorama desses 8%, é que nós precisamos urgentemente buscar estratégias de preservação e de valorização das potencialidades desse bioma, que gerem renda, né? Por quê? Porque uma das causas do desmatamento da Mata Atlântica é que 70% da população brasileira vive no bioma da Mata Atlântica, né? Além do dado que 70% da população brasileira vive no espaço do bioma da Mata Atlântica, a gente tem ainda dentro desse bioma uma das maiores cidades do mundo, como é o caso de São Paulo. Então, a pressão econômica existente dentro desse espaço, ela é enorme, né? Além também da própria especulação imobiliária. A gente vê dentro da nossa cidade mesmo o modo desenfreado, né, que a gente vê acontecendo, a exploração imobiliária para não dizer, né, não ser leviana e dizer que é sem cuidado, mas dizer com muito pouco cuidado para a manutenção dos espaços virgens ainda dentro da cidade de Florianópolis, e agora se expandindo cada vez mais para a Serra Catarinense, né, com a expansão urbana avançando, né, para a Serra, o que traz economia na região, mas também traz a degradação ambiental. Então, precisamos achar estratégias, né, de preservação e de ampliação da área desse bioma que gerem renda. Porque só o bioma gerando renda é que a gente vai conseguir fazer com que ele se mantenha ou ainda que a gente consiga ampliar a sua área. Dentro de Santa Catarina, né, nós temos hoje 3 tipos de floresta que fazem parte do bioma, que a gente chama de floresta de araucária, que é essa floresta que também é chamada de ombrófila mista, que é onde a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a serra, né? A floresta densa, que é essa floresta aqui que a gente tem mais na área de restinga e que faz a transição, né, aqui para a floresta de ombrófila mista, e a floresta decidual, que é a nossa mais degradada hoje em dia, que só tem 16% da sua área original. Tá? Santa Catarina tem de área original de Mata Atlântica 29% na sua área. Entre os produtos, né, que podem, que têm identidade cultural e que precisam ser trabalhados de modo que a gente consiga fazer um queijo serrano vinculado a um movimento de agrofloresta ou de um processamento agroecológico, porque o pastoreiro também é um dos motivos de degradação ambiental, né? A criação de animais em pasto aberto. Santa Catarina hoje tem um queijo que tem uma denominação de origem controlada, né? Então, só ter a denominação de origem controlada não garante que esse produto venha a favorecer a manutenção da área de Mata Atlântica. O que nós precisamos é pensar em estratégias de que esse queijo seja... de que o animal, né, se alimente de pasto dentro do movimento de agrofloresta. Isso vai ter que ser pensado fortemente, né? Mas a gente tem essa grande iniciativa de transformar um produto cultural, como é o queijo serrano, que também é sustento de mais de 2.000 famílias dentro do estado de Santa Catarina, transformar ele num produto de origem, de denominação de origem. A denominação de origem dele chama Campos de Cima da Serra, e a grande vantagem dessa denominação de origem, principalmente do ponto de vista de renda das famílias, é que esse produto pode ser vendido no país inteiro, né? Mesmo sendo produzido a partir de leite cru. Tá? Então, hoje, essa denominação de origem controlada do queijo, ele atende a 18 municípios do estado de Santa Catarina.
Esses municípios opa, acho que eu botei para cá, aqui, ó. Desculpa. Esses municípios do estado de Santa Catarina são Anita Garibaldi, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Campo Belo, Capão Alto, Correia Pinto, Lages, Otacílio Costa, Painel, Palmeira, Ponta Alta, Rio Rufino, São Joaquim, São José do Cerrito, Cerro Negro, Urubici e Urupema. Que, por coincidência, né, é a nossa região produtora de vinhos também de altitude. Então, por isso também que a gente trouxe esse produto, que é o queijo serrano, para ser acordado com um vinho, né, da Serra Catarinense, porque entre as regras básicas de harmonização de comida e bebida está que produtos produzidos numa determinada região geográfica, produtos alimentícios, se acordarão em grande intensidade com os vinhos produzidos na mesma região. Por questões de solo, por questões de acidez do solo, própria condição de aminoácido dentro do solo, que dá características gustativas no produto final. Então, foi isso que a gente tentou trazer para vocês hoje na degustação. Um produto local com um vinho local. E um produto que hoje tem uma denominação de origem controlada dentro do estado de Santa Catarina e que, se o manejo conduzido de maneira sustentável, a gente consegue tranquilamente fazer um bom produto que utilize o animal em pasto aberto, sem degradação ambiental. Então, essas duas coisas hoje têm que andar juntas, né? Tanto as oportunidades de ampliação de venda como da denominação de origem, mas também os cuidados ambientais atrelados a essa produção. Tá? A degustação de queijos e de vinhos, ela é um produto de turismo de experiência, né? E o vinho, ele tem um valor agregado muito grande. Isso quer dizer que ele atrai para a região turistas, né, de um certo poder aquisitivo que deixam nesse espaço renda. Então, se o vinho, que é um produto de alto valor econômico, né, ele conseguir atrelar ao seu valor outros produtos regionais, como é o caso do queijo serrano, como é o caso das frutas nativas, que a gente já vai falar, e outros produtos da biodiversidade e do produtor agroecológico da região, a gente consegue trabalhar o que a gente chama de sinergia econômica, né? Então, a economia de um produto auxiliando a cadeia inteira da alimentação de um local. Então, é por isso que a gente também trabalha com o projeto da Vindima, trazendo os produtos locais, culturais e da biodiversidade, para ser atrelado a um outro produto que foi introduzido no estado de Santa Catarina, né, que é a viticultura. Ela teve seu início dentro do estado por volta de 1999, quando foram colocadas as primeiras parreiras, né, em São Joaquim, e que vem ganhando destaque dentro da área de turismo, agregando renda para a região. Lembrando que a região de São Joaquim e arredores é a região com menor índice, com menor IDH do estado, né? Índice de desenvolvimento do estado de Santa Catarina. Então, se faz ainda mais necessário que a gente busque estratégias de geração de renda e de melhora da qualidade de vida daquela região. Tá? Outra grande advento, né, do queijo serrano, principalmente de uma família específica, que é a família Zanelato, né, dentro do município de Bom Retiro. Eles conseguiram há pouco tempo, foi o primeiro produto de Santa Catarina a ter o selo Arte, né? Então, esse selo Arte é uma conquista de vários produtores rurais. A principal característica desse selo é que o produto tenha que ser elaborado dentro da própria zona de produção da sua matéria-prima básica, né? Então, no caso do queijo, né, a família ela tem que
dá conta da produção do leite, né? E daí, a partir da produção do leite, ela também dá conta da produção do queijo, tudo feito dentro de uma mesma propriedade. Essa é uma das características desse selo arte, né? Eu não posso comprar o leite de terceiros e, a partir do leite de terceiros, produzir o meu queijo. Isso não dá direito ao selo arte. E assim para todos os demais produtos, né? O selo arte tem essa característica. Ele permite a comercialização de produtos como queijos, embutidos, pescado, mel em todo o território nacional. E ele é considerado, então ele ganha o status de um produto artesanal, que tem algumas características, né, de serem tradicionais, de serem culturais e de serem regionais. Então, além da denominação de origem controlada, né, que o queijo serrano ganhou, que é a denominação Campos de Cima da Serra, o queijo serrano também hoje possui um produto da família Zanelato, eu não sei, depois o Thiago pode me dizer se existem outros, né? Mas a princípio o que eu tenho, que eu sei é desse de Bom Retiro, que também tem o selo arte. Tá? Esse queijo, ele é feito de leite cru, tá? Então é uma característica, com misturas, com raças de várias raças, né? Mistas alimentadas principalmente de pastagem nativa, né? E com alto percentual de gordura. Então, é essa pastagem nativa que diferencia a qualidade desse queijo. A gente tem uma região dentro de Campos de Cima da Serra, que é uma região específica, que é chamada Coxilha Rica. Né? A Coxilha Rica, ela tem esse nome por causa da gramínea e da pastagem nessa região, que tem grande matéria proteica. E ela também, durante os períodos de inverno, não queima, né, com a vinda da geada, ou mesmo de algumas precipitações de neve que a gente possa ter na região. Então, a gente consegue ter um gado que se mantenha em pasto aberto, mesmo em condições adversas climáticas, como é a questão do frio. Tá? Um outro produto que a gente trouxe que também tem relação com a biodiversidade, né, da Mata Atlântica e com a cultura local é o mel de Bracatinga. Né? O mel de Bracatinga, há cerca de 15 anos atrás, a gente praticamente não ouvia falar dele. Toda a exportação do mel de Bracatinga, todo o mel de Bracatinga no estado de Santa Catarina era exportado para a Alemanha. Ele é um mel que possui um valor alto no mercado internacional, e ele é extraído de uma espécie nativa do bioma, que é a Bracatinga, né, que é a Mimosa escabrela. Né? Esse melato, a gente chama ele de melato e não de mel, né, porque ele não é produzido a partir das flores, ele é produzido a partir de um inseto parasita, né, que suga a seiva da árvore e expela o melato. E esse líquido doce é que atrai as abelhas para a produção, para utilizarem esse líquido doce para fazer a produção do mel. Então, como legalmente ele não é produzido a partir das flores, do néctar de flor, e ele é produzido a partir do excremento, né, de um parasita, que é a conchinilha, que fica na árvore de Bracatinga, é que ele não pode ser denominado de mel, e a gente acaba chamando ele de melato. Tá? Ele tem essa característica dessa coloração bem escura, né? E ele tem um gosto menos adocicado do que o mel normal e mais amargo do que o mel normal. Então, ele tem essa característica do doce e do amargo. Do ponto de vista da degustação, que a gente vai falar que a gente escolheu um vinho Chardonnay, a própria cor do produto, como é no caso aqui, ó, desse queijo, ou desse aqui que a gente está vendo, já direciona, né, que o acordo ideal para esse produto é um vinho branco. Né? A própria percepção sensorial de coloração de um produto já nos leva a um primeiro indicativo de eu escolher um vinho tinto ou um vinho branco para acordar com esse produto.
Uma outra característica do queijo serrano e do mel de Bracatinga, por isso que ele também é assim escuro, são as notas de oxidação, né? Então, um produto, quando ele é desenvolvido, a diferença de um queijo fresco, né, para um queijo maturado, além do processo de fermentação que acontece, esse queijo ele também acaba sofrendo processos de oxidação. Oxidação de certo ponto, se não for maléfico, se for bem conduzida, né, não causa ranço na gordura, mas ela causa produtos gustativos e aromáticos característicos com esse gosto oxidado, que a gente vê muito também num vinho chardonnay, principalmente quando esse vinho chardonnay passou por uma barrica. Né? O vinho chardonnay, quando ele passa por uma barrica, antes de ser engarrafado, quando ele passa por esse processo de maturação numa barrica de carvalho, ele traz essas notas oxidadas. E ele fica com uma coloração muito semelhante a esse queijo aqui. Né? Então, esse é um indicativo, são maneiras que a gente tem de acordar de modo mais harmonioso um produto alimentício com o vinho, é já olhar para suas características sensoriais do ponto de vista visual e do ponto de vista aromático, né? Porque a gente consegue sentir esses aromas oxidativos no produto e no vinho. Para aí depois a gente passar para a parte do gosto e saber se realmente a indicação sensorial do olfato e a indicação sensorial do visual, né, combinaram com a harmonização gustativa, tá? Então, a cor do produto e as notas de oxidação, tanto do mel quanto do queijo, nos deram, né, inicialmente a indicação de que esse vinho se acordaria, que o vinho escolhido para esse acordo seria um vinho chardonnay, se possível ainda que tenha passado por uma barrica, né, com algumas notas mais oxidadas, o acordo vai ser mais intenso. Mas o chardonnay, ele não tem uma acidez tão marcante quanto o sauvignon blanc, né, o chardonnay é um vinho mais encorpado. Esse queijo e esse mel, ele não pode ter notas de acidez muito intensas, porque eles vão acabar, que a gente chama brigando, né? As notas de acidez intensas, elas não combinam, né? Elas não fazem sinergia, elas não agregam a esses dois produtos. Esses dois produtos, eles precisam ter notas gustativas mais untuosas, que preenche mais a boca, numa qualidade que vai para uma linha mais floral, né? Uma linha mais de fruta, com pequenos pontos de oxidação, se possível, né? Que acordem também com a determinação, porque o queijo serrano, ele tem essa característica, né? Ele é um queijo floral, ele é um queijo frutado, com notas de oxidação. O mel de Bracatinga também, né? Por mais que ele seja um mel que não venha da flor, ele tem essa nota, ele traz uma nota mais terrosa, que o chardonnay às vezes também consegue trazer para dentro de alguns vinhos chardonnays conseguem trazer isso, né, dentro da sua característica. A nota mineral não é um forte do chardonnay, mas a gente também consegue ter algumas notas minerais. E as notas minerais do chardonnay se acordam bem também com o mel de Bracatinga, que tem muita característica mineral. Então, esse melato, ele vem dessa árvore aqui, é muito fácil identificar ela dentro do bioma, porque ela tem essa característica desses galhos bem escuros. Então, quando vocês fizerem a viagem Serra-Mar, né, entre, vamos dizer, Lages ou Urubici, ou mesmo Bom Retiro, mas até Bom Retiro tem pouca, mas de Bom Retiro para frente, ali até para Lages, a gente tem muita Bracatinga na estrada, e é visível, né? São todas essas árvores que vocês veem na estrada de tronco bem escuro, são as árvores de Bracatinga. Tá? 20% do mel produzido no território de Santa Catarina é de Bracatinga. Tá? E esse produto, ele também está sendo pleiteado para ter uma indicação geográfica. Então, o processo de indicação geográfica do mel de Bracatinga já começou, e eu acredito que até final do ano que vem a gente já tenha mais um produto com indicação geográfica dentro desse
bioma de Mata Atlântica e desse espaço, né, que une tanto os atrativos naturais e atrativos gastronômicos, como é o caso dos vinhos, e que possa agregar renda aos produtores locais. Com mel de Bracatinga, né, com essa mistura, né, de mel de Bracatinga, de queijo serrano, como eu falei para vocês, a gente pode fazer um conjunto grande de produtos, né. Entre eles, eu coloquei um aqui que a gente desenvolveu, que é uma brusqueta que foi feita com pão, que a gente utilizou a goiaba serrana. A goiaba serrana é uma fruta nativa também dessa floresta de ombrófila mista, né, ela só existe nas regiões de altitude. Então, um pão de goiaba serrana, fizemos um pesto de pinhão, colocamos fatias de abobrinha crua e agregamos nesse produto o queijo grelhado, porque eu queria essas notas de Maillard, né, que a gente chama, que é uma reação de Maillard, que é quando a gente tem proteína, carboidrato e altas temperaturas, a gente tem um conjunto de compostos aromáticos que se formam e que dão essa característica sensorial específica do produto. Então, aqui a gente grelhou o queijo, né, dá para ver aqui como a gente vai fazer hoje, a gente vai comer ele cru e vai comer ele grelhado para ver a diferença que existe, né? E a gente utilizou também o mel de Bracatinga nessa brusqueta. Então, esse é um exemplo, né, de produto que a gente desenvolveu fazendo a combinação de mel de Bracatinga, queijo serrano e um pão utilizando uma fruta da biodiversidade local. Eu quis trazer aqui também como representativo, né, da importância das frutas nativas da biodiversidade, e vocês vão receber esse creme de jabuticaba que a gente desenvolveu aí. É a jabuticaba, né, ela é uma fruta da Mata Atlântica. Recentemente, ela tem algumas alterações de nomenclatura botânica e divergência, principalmente da parte de gênero e espécie. Então, a gente encontra ela, né, em vários, ou no gênero Plínia, ou no gênero Mirciaria, né, uma determinação botânica nova, né, para essa fruta, tá? E com esse creme de jabuticaba, esse creme tá aqui, a gente tem a receitinha desse creme lá na página do NEG, eu passei lá, ela tava lá. Então, esse creme de jabuticaba, ele é feito utilizando como ideia o creme de cassis, que é feito na França, né, com a fruta que é o cassis. Então, eu olhando os dois produtos, eu achei eles semelhantes do ponto de vista sensorial. E, no caso, o creme de cassis, ele é feito com vinho branco, né, a fruta é macerada com vinho branco, e aqui, como a gente tem a cachaça, né, que é uma aguardente, nossa característica também, cultural, a gente fez esse creme de jabuticaba macerado com cachaça. Então, essa jabuticaba, ela é macerada por 5 dias dentro da cachaça, depois é tirada as sementes. Essa jabuticaba com a sua casca, a polpa, mais a cachaça sem as sementes é levada ao fogo, é adicionado aí 20% de açúcar e a gente vai concentrando isso em fogo bem baixo para manter as características dos polifenóis, então a temperatura não pode subir de 90 graus, até a gente ter uma consistência sirupó de xarope, né, como vocês estão recebendo. E a versatilidade de utilização desse creme é enorme, né? Então, como a gente colocou aqui. Então, aqui é um manjar de coco, que em vez de ameixa, a gente utiliza o creme de jabuticaba. Aqui é um drink feito a partir do creme de jabuticaba. Aqui é um bolo mesclado feito, né, com esse creme de jabuticaba. Um sorvete de jabuticaba. As cascas de jabuticaba cristalizadas utilizado com dadinho de tapioca. Dá para fazer marshmallow de jabuticaba. Dá para fazer vinagrete de jabuticaba e agregar dentro de uma salada, ou mesmo a casca da jabuticaba pode ser um substituto das frutas secas, principalmente das passas, né? E fazer um panetone ou um bolinho onde a gente agrega essa casca de jabuticaba dentro da preparação. Vocês receberam hoje aí um pão, né, que é feito com esse creme de jabuticaba e talvez algumas casquinhas picadas dentro dessa formulação desse pão. Tá? Então, do ponto de vista da degustação, acho que a gente fala depois, né, Flávia? Pode ser?
Pode, se você preferir falar daqui a pouco. Uhum. Né? Depois a gente, né? Daí o Thiago fala um pouquinho e a gente vem um pouquinho falando sobre esse vinho e os produtos vinculados à parte da degustação. Eu já explico a ficha técnica, tá bom? Tá bom. Acho que eu cumpri meu tempo, né? Para não passar muito do tempo. Obrigada, gente. Vou tirar a apresentação, né, Fábio? Aham, vou tirar, só um instantinho. Tá. Ixi, calma aí. Meu, o que aconteceu aqui? Não sei. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu parar a apresentação. Deu. Pronto. Deu. Então, vou chamar o Tiago agora, né? Para ele poder... Olá, Tiago. Para ele poder falar um pouquinho, inicialmente, eu queria que o Tiago falasse, né, do que é o Alquejo, né? Como que ele trabalha com essa empresa, vamos dizer, né? Com esse negócio. E também, Tiago, que você trouxesse para a gente, inicialmente, essa escolha de fornecedor, né? Como que é feito isso, como que, se é pelo fornecedor, se é pelo produto, né? Quais são os viés, né? Que te trazem até os produtos que você coloca na tua lista, né? Para daí sim você falar, né, do queijo que a gente tem aqui hoje e desse produtor especificamente. Por favor, fique à vontade. Bom dia, bom, obrigado pelo convite. Para mim é sempre interessante, é gostoso poder contribuir um pouco com isso. Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonado por Santa Catarina, eu não sou de Santa Catarina, mas fui muito bem acolhido aqui. Então, assim, ao queijo surgiu de um desejo meu de trabalhar com queijo, né? Eu sou mineiro, a minha família já trabalha com queijo em Minas há mais de 20 anos. E, de repente, eu queria resgatar uma memória de um produto que eu cresci comendo e não encontrava. E aí achei uma coisa muito próxima no queijo serrano, eu consumia bastante, consumo ainda. E a gente nasceu com a ideia de fazer evento, feira, não temos loja física, né? Depois de um tempo, a gente apareceu a ideia de fazer um clube de assinatura de alguns queijos bem especiais e a gente conseguiu tocar esse projeto também. Então, são duas coisas que a gente tem hoje. Eu comecei a participar de muitos eventos, você começa a entrar no meio e aí você começa a participar de evento, feira, começa a conhecer vários produtores, começa a saber de produtos novos, gente que está resgatando a tradição, gente que está criando coisa nova. Então, a gente está sempre em contato com muito disso. Então, hoje, a escolha dos produtos, ela passa basicamente por esses itens. A gente tem referência de produtores, né, amigos nossos que já trabalham com produtos há algum tempo. Sempre que a gente pode, a gente vai conhecer os produtos. E isso são dois fatores importantes, né? Porque quando você trabalha com queijo, você tem sempre que saber quem é que está produzindo, como que é feito, isso são coisas que são fundamentais para a gente poder passar isso adiante, né? Então, hoje, vários dos produtores que a gente tem um relacionamento, a gente já tem relacionamento um pouco mais longo, a gente já conhece o trabalho dele, o produto, sabe da seriedade que porque tem algumas premissas que a gente tem que seguir, né? No caso dos alimentos. E são coisas que são negociáveis. E você também tem a questão da pessoa que está ali, como que aquela pessoa lida com isso, como que ela além do produto dela em si, sabe? Isso são fatores importantes que a gente considera para levar o trabalho adiante. Aqui em Santa Catarina, eu já acompanho o projeto do Queijo Serrano desde 2016. Por várias oportunidades eu já fui jurado de concurso, nos concursos de queijo serrano. E
para mim é muito interessante visualizar isso, sabe? Então, porque eu conheço muitos produtores, eu entendo um pouco do perfil do produtor aqui, diferente em outros estados, né? E sei da importância disso que o queijo tem na renda, na manutenção daquelas pessoas na terra e na oportunidade que isso é hoje. Então, de 2016 para cá, é uma mudança muito drástica, muito positiva, drástica no sentido de que mudou 180 graus, digamos assim. Foi uma coisa muito rápida, sabe? E é muito comum a gente ouvir isso de vários produtores, que tipo, se você falasse com ele há 4 anos atrás, ele não imaginava que o queijo poderia trazer essa oportunidade para ele. O queijo é um alimento muito antigo, muito antigo. O queijo serrano, ele herda isso também da época do Brasil colônia. Assim como outros queijos de Minas, há relatos da mesma época, né? E, e tem um fator muito importante, porque o queijo, assim como o mel, são dois alimentos que estão muito fortemente ligados com o terroir. Então, o fato da denominação de origem, por exemplo, do queijo serrano, você tem questão de pasto, de campo nativo, você tem a questão da raça do gado, do percentual de gado mestiço, que é o gado que foi herdado da região. Você tem uma série de fatores que fazem o queijo serrano único, que trazem essas características. Óbvio que, assim como qualquer produto, você tem uma variação de propriedade para outra, você tem produtos diferentes, e tem uma riqueza muito grande cultural em cima disso, né? Então você consegue trazer renda para essas pessoas, você consegue trazer uma melhor qualidade de vida, você consegue trazer uma manutenção daquela tradição, mesmo que sim, adaptada aos novos tecnologias ou novas formas de comercializar, mas é importante que se tenha todo esse resgate. Então, eu acredito que o fato de ter uma denominação, ele fortalece muito. Hoje, o Estado de Santa Catarina tem as leis do queijo de leite cru, que são exemplos para o Brasil inteiro, né? As leis daqui são base para outros estados, e é um avanço muito grande, assim, digo, em questão de renda para a população, porque, assim como a Fabiana citou, você tem umas regiões com IDH bem menor, você tem um perfil de produtor que é pequeno produtor, o próprio processo de produção do queijo serrano, ele não é uma coisa escalável a grande volume com outras regiões, com outros tipos de queijo, por exemplo, que tem no Brasil, né? Então o queijo tem essa característica, então ele tem uma limitação de produção pelo processo histórico, e isso que traz uma característica dele também. Então o selo, por exemplo, traz uma gama de oportunidades para o produtor. Você citou o Air, que foi o primeiro a receber o selo Arte. Já tem vários outros produtores já com serviço de inspeção, tudo pronto já para conseguir o selo também. Então tá tendo um movimento muito legal assim na Serra, e eu acredito que tem muita gente voltando e pensando em voltar a fazer, que já fazia, mas parou por questão de viabilidade. Tem muita gente começando, investindo nisso agora também. Então tem um movimento muito interessante com relação a isso. E para falar do queijo em específico, esse queijo aqui é o queijo do seu José Machado, que fica em Capão Alto, na estrada que vai para Coxilha Rica ali. A Coxilha já é a região de Lages, né? Mas você entra dentro do município de Capão Alto e começa a seguir na estrada da Coxilha Rica. Ele é um queijo macio, bem macio, esse aqui já está com seus 60 dias também, e é um queijo de inverno, né, que foi produzido agora e maturado dentro desse período.
Então, é um queijo que não pegou umidade baixa, né? Não pegou muita temperatura alta na maturação dele. Então, ele tem uma característica um pouco diferente. A Serra tem umas qualidades de temperatura e umidade que eu, particularmente, considero muito atrativas para a maturação de queijo, porque nessa época você não tem muita variação, você tem uma umidade constante, então, sem controlar nada, você tem um produto macio, limpo, uh, e muito saboroso, assim. O seu Zé Machado, quando eu conheci ele a primeira vez, há 3, 4 anos atrás, foi um exemplo de produtor que já não ia investir no queijo, né? Porque é ele e a Salete só que fazem o queijo. As filhas formadas foram para Lages. Ele produzia e vendia toda segunda-feira. Então, não tinha aquela perspectiva de tipo, vai virar um negócio, isso, sabe? Então, a primeira vez que eu conheci ele, a gente foi levar uma pesquisadora lá, porque ela queria conhecer 2 produtores, um já mais adaptado, e a gente levou em um que tinha recém conseguido o selo de inspeção municipal, e aí levamos nele que ainda fazia o queijo um queijo excelente, mas de forma bem simples, assim. E aí, nesse período, com os concursos, ele foi ganhando concurso de queijo nesse período, e com a última vez que eu tive lá, mês passado, ele já me mostrou o rótulo dele com o serviço de inspeção, a queijaria toda novinha, tem o responsável técnico que cuida da produção, tem a fiscal lá do serviço de inspeção que inspeciona a propriedade dele. Então, assim, é um cenário completamente diferente do que tinha 3 anos atrás. Assim. Então, conseguimos ver isso, assim, para mim é uma alegria muito grande, porque de um cenário onde a pessoa falava que talvez não faria mais queijo, né, ia continuar do jeito que estava ali, porque por um cenário que a pessoa está investindo naquilo, mostra a oportunidade que o queijo traz para as pessoas. Então, o queijo serrano é um queijo de leite cru, de massa prensada, eles aquecem a massa até 38, aquecem a coalhada uns 38 graus para coagular, e aí prensa naquelas prensas mecânicas, né? Ele é prensado mecanicamente, seja com aquela prensa de rosca, ou seja com peso. O queijo fica prensando algumas horas, e tem algumas divergências da questão de salga, né? Geralmente, em alguns lugares salgam na coalhada, outros salgam no leite, e aí usa sal fino. O queijo é um queijo macio, geralmente, até os seus 60 dias. Então, você tem queijo com 6 meses de maturação, que daí já tem uma perspectiva um pouco mais picante, mais seca. Mas ele é um queijo bem macio, com um percentual atrativo de gordura. Mas ele tem uma acidez muito sutil, né? Ela não diria nem que é moderada. Mas essa acidez é o que pessoalmente me atraiu muito no queijo serrano, porque eu fui criado numa região, que é a região do Cerro, onde meu pai nasceu, e lá tem-se um queijo que ele é um pouco mais ácido que outras regiões, e isso é uma característica que eu fui acostumada com ela. Então, quando eu cheguei aqui, eu provei o queijo serrano e eu falei, opa, tem uma memória aqui ligada a esse tipo de produto. E foi, assim, uma coisa que me atraiu bastante. Ele desenvolve esse mofo branco na casca, ele é natural do leite, todo queijo de leite cru, se você deixar ele maturando nas condições certas, adequadas de umidade e temperatura, ele vai desenvolver esse mofo, que é uma proteção natural que ele tem, que ele desenvolve. Eu particularmente acho bem bonito. Então ele não foi lavado, se ele não foi lavado ou não, se for lavado o mofo vai sair, ele vai ficar sempre amarelinho. Mas
Tem regiões que não lavam, tem produtor que lava de vez em quando o produto, a cada 2, 3 dias, dependendo da frequência que vai aparecer. Mas o que é interessante, né, nesse queijo para mim, ele é um dos grandes exemplares da Serra, assim, é um queijo muito regular, muito gostoso. Preserva ainda uma questão tradicional muito grande, ele é produzido na propriedade pelos seus Zé Machado e a Salete, que são só os dois na propriedade. É feito em pequena escala, então tem uma característica bem, bem regional, assim, bem simples, de um produto exemplar. Hoje o queijo que ele faz é todo vendido ali mesmo na região de Lages. Dificilmente você vai ver fora dali. A produção é pequena, hoje acho que ele está fazendo 30 quilos por dia. No mais, acho que no máximo isso. E é um queijo bem gostoso, assim, macio, tem todas as características bem interessantes. Mas se eu ficou alguma dúvida com relação a isso, Flávia, também você pode me passar, não sei se... Sim, eu queria te perguntar duas coisas. Como que você orienta um serviço de queijo, se há uma orientação, como que é o teu estilo, né, de orientação para os clientes, e como que a gente degusta um queijo, se tem algum procedimento para degustar o queijo, como a gente, né, tem um procedimento para o vinho, né, vai criando esses protocolos a partir do vinho, que foi muito trabalhado ao longo do tempo, né? Então, assim, a gente está cada vez mais valorizando, né, essa harmonização comida e bebida, né, e a diversidade, né, até de bebidas, porque eu vejo que no teu trabalho com o queijo há mais uma tendência para valorizar a harmonização com a cerveja, né, buscar esse viés, né, também, aconteceu bastante, né, eventos assim nesse sentido. Então, se tem uma orientação específica no servir e no degustar. Tem sim. Na verdade, a proximidade minha com o pessoal da cerveja veio porque eu já conhecia quase todo mundo, né? Eu conhecia muita gente que trabalhava com cerveja. E depois veio o vinho, a gente já fez a harmonização com drink, com café, que já harmoniza, para mim, vai harmonizar com tudo. Então, assim, no serviço, a gente tem sempre uma orientação de você ter toda a experiência do queijo. Se é um queijo que a casca é comestível, você não vai cortar o miolo do queijo e desprezar a casca. Então, você tem que ter essa experiência da casca. Por exemplo, você pegar esse queijo serrano. Isso aqui, tá visível, né? Isso aqui eu cortei uma fatia e dividi ela ao meio. Mas está grande, então você faz uns cortes menores nela, de forma que cada pedaço vai ter queijo e casca. Certo? Por que isso? Porque pela experiência. O queijo, ele vem maturando de dentro para fora, então a casca vai estar mais seca, e depois tem essa parte de baixo da casca que começa a entrar dentro do queijo, e óbvio, o miolo dele vai estar mais macio, o interior dele vai sempre estar mais macio. Então, se tratando do queijo serrano, para você ter essa experiência completa, lembrar sempre se você for servir um pedaço, sirva com casca. Thiago, mas eu não como a casca. Cara, você não quer comer, não come, mas não é que vai fazer mal, é que tem gente que culturalmente não come mesmo, é mais dura e tal. Enfim, eu não desprezo, sabe? Eu não comer a casca de queijo é raro, assim. Exceto queijo que tem resina na casca, que aí é melhor tirar. Não é que a resina vai fazer mal, mas ela não foi feita para comer também. Então, assim, a gente tem temperatura, o vinho tem a temperatura adequada, o queijo é a temperatura ambiente. Então, você pegar um queijo, tirar da geladeira, botar na mesa e cortar é uma coisa. Se você pegar o queijo, tirar ele da geladeira e deixar uns 40 minutos, depois você vai cortar ele, é outra experiência. Por conta de que tem aroma volátil, se o queijo começa a chegar na temperatura, ele começa a volatilizar isso, ele fica mais macio, então, tem uma série de coisas. Essas particularidades, cada queijo tem uma experiência diferente. Você pegar os queijos mais mole, eu quero cortar ele. Aí ele vai ter que estar gelado, mas um pouco mais frio para você cortar.
Se você deixar na temperatura ambiente, você não vai conseguir cortar, ele vai grudar na faca e vai se esparramar todo. Tudo depende de como você quer essa experiência. E em avaliação, assim, a gente costuma, eu pego um pedaço, aperto na mão, assim, faço uma bola, para a gente ver um pouco a textura, aqui você consegue saber untuosidade, gordura, você sente tudo na ponta do dedo. E coloco na boca, como um pedaço com casca. E isso, vou colocando ele na boca, aos poucos, ele vai tomando conta da boca. Tem coisas que você só vai notar se você fizer isso com paciência. Primeiro é cheirar, tudo que eu como eu cheiro antes, é habitual. Quando você coloca e espreme o queijo, por exemplo, na boca e vai deixando, você nota um pouquinho de picância, coisa que talvez, de repente, se você colocar e já comer, dificilmente você vai notar. Você começa a entender um pouquinho mais do caminho que o sabor faz na boca. E aí você começa a perceber um pouco mais algumas notas mais sutis. Você consegue achar defeitos no produto assim, muito mais claros, às vezes tem uma picância extrema. Tem épocas do ano que você vai notar a diferença. Se você pegar esse mesmo queijo e comer ele no inverno, você vai ver um produto um pouco diferente. No verão, digo. Se a gente pegar esse mesmo queijo ali no mês de março, que é um queijo que foi feito em dezembro, janeiro, e se for comer lá em março, você vai ver que é uma proposta um pouco diferente, porque o clima já é o outro, o calor está maior, a condição que o queijo ficou maturando lá na queijaria é completamente diferente. Então, assim, a gente sempre orienta dessa forma, sabe? Primeiro, se você vai ter só esse queijo ou vai ter mais queijo. Então, você faz uma mescla de produtos. A outra vai servir, corta uns pedaços talvez mais finos, deixa com a casca. O formato não vai mudar, depende do formato de queijo. Tem queijo serrano que é redondo, tem queijo serrano que é na forma quadrada, né? Você já deve ter notado isso. Então, mas o mais importante é casca e o centro do queijo na mesma peça. Vamos aproveitar, eu acho, para não perder depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, sempre talvez tenha alguém com mais curiosidade, aproveitar o conhecimento do Tiago, para depois a gente entrar na orientação da Fábio. Alguém quer fazer alguma pergunta, pode ou abrir seu áudio ou escrever no chat. Ou as professoras, tem alguma... Flávia, ele é de Capão Alto, então, é produzido pela Salete e pelo seu José Machado, né? Ele tem nome, Thiago, esse queijo, não? Ele chama lá de queijo artesanal J. Machado. Que é o nome que está estampado no rótulo novo dele. J. Machado. Essa aí eu tinha esquecido também de perguntar. Então, 30 quilos por dia de queijo, ele consegue vender tudo ali na cidade mesmo, tu falou? Ele vende tudo ali na região de Lages, Capão Alto. E ele é mais diretamente assim para o consumidor final, você saberia? Entrega direto na casa das pessoas, a maioria. A maioria. Mas ele poderia já com essa inspeção colocar em supermercado, essas coisas? Sim, ou não? Sim. Poderia, pode. Né? A sobrinha dele, que é vizinha dele, que é o queijo tropeiro velho, a Bel e o Tom, eles são vizinhos de cerca, assim. Ela também tem a inspeção, a queijaria dela novinha. E a Bel é interessante que ela é um perfil de produtor que eles tinham uma granja para vender leite. E aí ela insistiu no queijo. E aí hoje ela vende o queijo também no mercado em Lages, né? Que ela tem salsinha ainda, então ela vende alguns mercados lá em Lages. E tipo, vizinha, e é o produto dela é muito bom também, mas é um produto diferente, então você tem características um pouco diferentes, sabe? Sim. Hoje ele trabalha assim, ele vende todo o queijo dele dessa forma, e aí você tem picos de produção, né? Você tem época que você consegue produzir mais, época que você produz menos, enfim.
mas ainda você sabe se algum produtor desses já consegue ter uma adesão por parte da hotelaria, por exemplo, local? Não, né? Eu acho que tem, eu não sei qual, eu não sei se tem uma outra mulher que está fazendo na Coxilha também, a Vivian. Tem umas que conseguem vender até no Angelone em Lages, tá? Ah, E por parte da hotelaria, eu sei que já começaram, sim, alguma aproximação. Em São Joaquim, eu soube de algumas vinícolas que já trabalhavam com os queijos da região. Existe uma... Em queijo tem isso também, sabe, Flávio? Um pouco de santo de casa, né? Às vezes o produto precisa ser reconhecido fora dali para a pessoa poder ter, sabe? Chegar um hóspede e falar, nossa, tipo, aqui tem queijo serrano nesse hotel, como se fosse plantado. Era o mínimo que era para ter. Você está na região, né? uhum. Porque a pessoa comeu e provou em algum canto. Mas é um fator muito importante dessa aproximação, porque você tem um perfil diferente de produtor de vinho e queijo. Sim. E os dois produtos são tipicamente e fortes aqui no estado, né? Sim. E bem aceitos no consumo, né? Essa harmonização, essa união desses dois produtos é uma coisa muito fácil de ser aceita, né? Pelo conhecedor e pelo, né, eventual, né, consumidor, né? Agora, isso do específico da hotelaria, eu já pergunto, porque a gente está na turma de hotelaria aqui, né, na disciplina de alimentos e bebidas, mas também porque eu lembro de alguns anos atrás que a gente teve uma aluna que fez todos os nossos cursos técnicos, que é proprietária de uma pousada em Urubici, e ela ficava muito chateada que ela não podia colocar o produto local no seu café da manhã, porque a inspeção ia lá, né, a vigilância ia lá e autuava ela. Então, ela tinha que comprar, ela residia mais, ela era de Urubici, mas residia, né, mais em Florianópolis, e levava as coisas do macro, por exemplo, para montar o café da manhã dela, né? Então, esse movimento que vem acontecendo de reconhecer, né, o direito desse produto chegar até o consumidor, né, seja onde ele estiver, é muito importante, né, para manter o produtor, né, na terra com o seu produto, que ele sinta o valor da sua tradição, né, que ele não perca, como você disse, eles iam deixar para lá, não iam mais produzir, mas esse movimento fez com que eles se sentissem valorizados, provavelmente, né, e olha, esse produto nosso, né, é importante, é interessante, não vamos parar com isso. E também a indicação geográfica, né? Esse movimento, também esse processo que está ocorrendo no Brasil da busca pelas indicações, ela está muito atrelada ao turismo, né? Que é um pouco, né, toda a nossa capa aqui da discussão, né, dentro desse projeto Vindima de Altitude. Porque quem pesquisa a indicação geográfica diz que o que é claro que de perceber, né, numa nova indicação geográfica é um movimento turístico atrelado a ela, né? Então que há uma busca, né, então pela região produtora de um produto que ganha a indicação, né? Então, como a gente está vendo essa busca de vários produtos da serra, né, talvez aí seja realmente esse caminho para que a gente encontre essa união, né, de todos esses produtores, né, esses tipos de produto, e que exista mesmo um turismo de experiência, né, que valorize a enogastronomia local, né? Então, nesse sentido, assim, né? E atrelando um pouco com o que a Fabiana falou, eu tenho um apreço enorme por isso, exatamente porque se você tem o reconhecimento do queijo, o reconhecimento do mel, né, o reconhecimento do vinho, são culturas que convivem com outras culturas e que não aceitam uma monocultura em volta. Se você tiver monocultura do lado da produção de mel, a produção de mel normalmente vai desaparecer, né? Então, esse tipo de coisa são coisas que, primeiro, são acessíveis e podem ter renda para o pequeno produtor. Então, a pessoa que tem uma terra pequena, ela vai conseguir
produzir o queijo, ela consegue fazer um trabalho com mel, então ela consegue se manter ali dentro. É uma coisa muito visível isso. Você andando na serra, você vê muito isso. Você tem fazendas que, se a fazenda não produzir nada, a pessoa consegue manter a fazenda ali, não produzindo nada. E você tem produtores que têm um pedaço de terra que, se fosse para ele comprar aquele pedaço de terra, ele não teria condição. Mas a renda que ele tira ali para ele sustentar com aquilo ali é muito pequena, por conta do cenário que ele está. Então, e por conta disso, de não reconhecimento, por exemplo, o queijo foi um. Quantas pessoas deixaram de produzir queijo porque não tinha condição de fazer e vender? Então, se você produz e não consegue vender, olhar para esse lado tem um papel muito grande. A EPAGRE tem um trabalho muito grande em cima disso também, com o trabalho de extensionista, tem um suporte de viabilizar a propriedade. Então, isso é uma coisa muito legal de você ver. Manter a pessoa produzindo e ela ser reconhecida por aquele produto naquela terra dela, sabe? Isso que mantém. E aí, aos poucos, você vai conseguindo fazer do produtor entender a importância da mata ali, no caso, por exemplo, de qualquer produção que ele vai ter, a importância disso. Então, pequenos fatores que, óbvio, eu acho que Santa Catarina está muito à frente de outros estados com relação a isso, sabe? Na minha percepção, né? Mas é um negócio muito bonito de se ver, assim. Sim. Quer colocar alguma coisa, Alice, que colocou ali uma observação, ou passamos adiante com a Fabiana? Não, eu só realmente gosto muito dessa discussão de valorização e principalmente o que ele falou, do Thiago falou, né, que nesse tipo de biodiversidade desses produtos não convivem com a monocultura, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Às vezes tenho medo, de quando vem algum potencial de uma fruta que seja nativa e partem para a monocultura dessa fruta, que talvez não seja essa solução, né? Principalmente para esses pequenos produtores, né? Então, é bem de uma economia familiar e desse reconhecimento local, né? Essa compreensão pela vigilância sanitária e de ter subsídio, de ter um apoio, né? De público mesmo, né? De reconhecimento, é um grande trabalho de formiguinha, eu acho, né? É um trabalho grande de formiguinha, herculoso quase. E parabéns pelo seu trabalho lindo, Thiago, aí, de valorização desses produtos e disseminação desse conhecimento. Muito legal. Eu que agradeço. Muito bom essa discussão, muito prolífica. Obrigada, Thiago. Fábio, quer voltar, então, as colocações sobre a degustação agora? Pode ser. Então, Thiago, dizer que a gente tem uma afinidade genética em algum lugar, porque a minha família também é da região do Cerro. Pois é. E também produz queijo da região do Cerro, né, em Sabinópolis, perto de Goiâns. Sim, meu pai vai em Sabinópolis todo final de semana comprar queijo. A minha avó, a gente ainda mantém a propriedade dela lá, né? Olha que legal. Grande em Sabinópolis, e que é focada na produção de queijo e de cachaça, né? Então, olha, mas produzem queijo lá? A fazenda chama São João dos Goiães. São João dos Goiães. Como é que é o nome da sua avó? Minha avó é Raquel, ela já é falecida, né? Minha avó e minha avó Raquel são falecidos. As irmãs da minha mãe que estão agora lá fazendo essa... E como é que é o nome da irmã da sua mãe lá, sua tia? Chama Margarete. Margarete, e o sobrenome? É Mortimer. Mortimer? Vou ligar para minha... Daqui a pouco eu ligo para minha mãe. É conhecida lá na região. Não, daqui a pouco eu ligo para minha mãe, ela deve conhecer lá. Minha mãe roda aqui tudo lá. Então, acho que é por isso essa paixão, né? Quem tem um pezinho em Minas, né, e que viveu do lado, né,
da avó fazendo queijo e tem esse aroma muito de Então, infância, né, que vem, né? A gente, assim, Fabiana, eu vou até fazer um adendo aqui, por exemplo, que agora, no sábado, 17, a gente tem o Dia Nacional, Dia Mundial do queijo de leite cru, né? Que era em abril, e aí, por conta da pandemia, eles acabaram comemorando agora em outubro. Então, aí você fez esse link comigo, porque assim, a gente tem um link com o produtor rural, com o produtor de queijo. Então, a gente sabe da dificuldade que é aquilo ali, e como é visto a operação, sabe? Em Minas também foi assim, o produtor foi visto como, você não pode fazer esse alimento aí, esse é um alimento sujo, sabe? Não é legal, enfim, muito tempo foi isso. E agora você tem um olhar diferente em cima disso, sabe? Hoje você tem que ficar... eu comparo muito assim, antigamente todo queijo era de leite cru, né? O queijo de leite cru sustentou o homem muito tempo. Antigamente todo alimento era orgânico, né? Você não precisava provar que ele é orgânico. Então, você tem hoje as pessoas estão entendendo, óbvio, eu imagino assim, né? Uma parte foi esquecida disso e agora você está tendo que reaprender, sabe? O queijo passa por esse processo. Então, hoje você está tendo uma volta, as pessoas estão olhando para a produção de queijo, vendo a dificuldade do produtor, vendo que é possível fazer um produto limpo, com leite cru, sabe? A legislação está ouvindo isso, enfim, tirando pessoas da marginalidade e trazendo para um cenário bem diferente. Fazendo a inversão do êxodo rural, né? A gente, enquanto seres capacitados, que conseguimos ver as potencialidades, né? Temos que fazer essa inversão, né? Do papel do êxodo rural, né? Da saída do campo para o meio urbano, né? Quem está no campo tem que tentar se manter no campo, né? Com condições adequadas, né? Tanto do ponto de vista econômico, de saúde, de educação. Então, essa produção de queijo, essa valorização desse produto, ela não traz só a valorização do queijo, né? Ela traz uma condição de vida melhor para uma determinada comunidade, né? Que é carente, por muitas vezes, né? Dessas outras condições, né? Tem o produto, né, mas ainda carece de processos educativos e de processos de saúde também, né? Às vezes ela acaba saindo de lá até por isso, né? Então, então é um conjunto grande, né, social que precisa ser mudado, e hoje a gastronomia e a parte de alimentos e bebidas tem essa vertente muito importante. A gastronomia se iniciou como um processo de produção de alimentos, e hoje ele tem esse papel muito grande de conscientização e de valorização da cultura e da biodiversidade, né? Ela ganhou um papel de destaque. E o setor hoteleiro e o setor do turismo tem um papel de contribuir com isso também, né? Hoje, igual a gente sempre fala, né, dentro da área da hotelaria, poderia ter uma gôndola, né, para vender produtos locais, porque o turista, ele quer levar o gosto daquilo que ele gostou para outras pessoas degustarem. A gente faz isso quando a gente viaja, né? Tem gente que vai viajar para a França e volta com mala, mesmo não podendo, traz, né, com mala, com queijo para degustar aqui depois. E nós ainda não potencializamos o produto alimentício como um produto turístico de alto valor agregado, né? Então, acho que essa relação do produto alimentício com o produto turístico que identifica culturas brasileiras e que identifica também o meio ambiente brasileiro, a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Turismo, hotelaria e gastronomia para dar conta, né, dessa vertente. Então, acho que a gente vai falar um pouquinho da degustação. Deixa eu botar aqui. Então, como eu falei para vocês, né, a primeira vista, quando a gente começou a trabalhar, né, Flávia,
era o pão, o queijo e o mel, né? A gente não tinha a jabuticaba. Dentro do contexto que o Tiago falou, que o fato de culturas da produção alimentícia vinculada a um fazer e um saber cultural, ela automaticamente é dependente da biodiversidade daquele espaço, né? Por mais que seja o queijo serrano, ele será o queijo serrano se ele tiver o pasto nativo. A partir do momento que a gente não tem mais pasto nativo, o queijo serrano não vai ter as suas características gustativas próprias da denominação de origem. Então, uma cultura acaba fazendo a manutenção de uma outra, né? Então, dentro dessa perspectiva que a gente acabou trazendo as frutas nativas para dentro da degustação também, né? O Brasil hoje, sexta-feira é o Dia Mundial da Alimentação, né? O Brasil é um dos países que mais desperdiça alimentos e o desperdício de frutas nativas contribui, né, para esse papel. Então, quando o agricultor ele não colhe a fruta, ela acaba se perdendo. E também o transporte dessas frutas de maneira in natura, ela é muito complicada, às vezes até para utilização no espaço, principalmente da área da hotelaria. Então, o desenvolvimento de produtos, né, que aumentem o tempo de prateleira e que também facilite o transporte e de baixa tecnologia associada, que pode ser feita pelos agricultores, é importante também nesse processo. Então, por isso que a gente trouxe a compota da jabuticaba para vocês conhecerem e fazer análise dela junto com o queijo. Eu não acho que a própria cor dela, né, e algumas características tânicas que tem essa compota da jabuticaba, não é o acordo perfeito para o vinho chardonnay, mas a gente trouxe, então, ela nesse contexto. Mas, no final das contas, a acidez que tem a compota e como ela não ficou muito adocicada, o conjunto todo acabou se harmonizando bem, mas o tânico dela acaba contrapondo um pouco com as características do vinho, tá? O acordo ideal que a gente vai ter aqui vai ser do queijo com mel e com o vinho, né? O vinho chardonnay, ele tem essa qualidade gustativa do amanteigado, de frutas cítricas, que vem em encontro com a do queijo, né? E o amargor aqui acaba contrabalançando todo esse cenário. O Tiago mesmo falou, eu peguei também o queijo ali, esse queijo ele não tem uma acidez marcante, né? Ela é uma acidez suficiente para que o retrogosto dele se mantenha em boca. Ele não tem essa acidez que faz a gente ficar salivando por muito tempo. Esse é um dos quesitos que fez com que a gente não fizesse essa degustação com vinho Sauvignon, né, que ele tem uma característica de acidez mais marcante do que um vinho Chardonnay. Então, por isso, vem aí a escolha do vinho Chardonnay para esses dois produtos, né, o queijo serrano e o mel de Bracatinga, e depois fazendo a aliança com a jabuticaba. Então, como que eu queria que vocês fizessem a degustação? A gente tem uma ficha, né, de degustação, todo mundo recebeu, quer dizer, são duas, na verdade, uma ficha de degustação de análise sensorial do vinho e uma ficha que tem as características do alimento. Tá? A gente vai começar fazendo a análise sensorial do vinho e botando ali, então, as características desse vinho. Tentem não tomar o vinho todo, né, porque a gente vai precisar, bem pouquinho que vocês tomam para a gente poder utilizar ele em todo o processo de degustação. Então, primeiro a gente vai degustar o vinho sozinho e botar as características dele. Depois, a gente vai degustar o queijo sozinho também e vai limpar a boca do queijo com um pedaço de pão sem grelhar esse pão. Tudo natural, como vocês têm aí à disposição de vocês, tá? Daí a gente vai dar um tempinho e eu queria que vocês levassem tanto o pão quanto uma fatia do queijo ao fogo. O queijo, para ele fazer aquela casquinha, como ele tem uma quantidade de gordura, se a gente colocar ele no fogo muito baixo, essa gordura vai se dissolver.
É porque o ponto de fusão da gordura vai fazer com que ela funda na panela. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer como se fosse uma capa protetora para que essa gordura não funda na panela com a temperatura. Então, eu preciso estar com a minha frigideira com uma temperatura relativamente alta para fazer essa crosta, né, no queijo e não deixar que ele funda totalmente, tá? Então, vocês têm que estar com a frigideira alta, colocar uma face do queijo, depois colocar a outra face, torrar o pão, pode ser no forno ou nessa mesma frigideira, e trazer, então, para a gente fazer a degustação do queijo cru e do queijo cozido com o vinho Chardonnay, tá? Então, são 3 momentos. O momento do vinho sozinho, o momento do queijo sozinho e do queijo grelhado e não grelhado, e depois juntar o queijo não grelhado e o queijo grelhado com a degustação do vinho, tá? Ficou claro para vocês? Sim, professora. Por último, a gente vai botar a jabuticaba, tá? E daí vamos fazer a degustação do vinho com a jabuticaba. A jabuticaba, o ideal é que a gente coloque ela no queijo grelhado, tá? E daí a gente bota um pouquinho da jabuticaba em cima do queijo grelhado, come e depois traz o vinho junto. Que daí essas notas do grelhado vão se acordar melhor com as notas do creme de jabuticaba, tá bom? Dúvida? Fala, Milene. Oi, bom dia. Fala. Eu fiquei na dúvida sobre a questão do pão, porque eu tenho que grelhar ou esquentar no forno, né? Isso. A ideia é que tu tenha ele queimadinho, tá? Tá, mas eu vou combinar ele com o queijo cru e com o queijo grelhado? Não, os grelhados vão ser sozinhos. A gente vai... A primeira combinação, a primeira degustação que a gente vai fazer vai ser do queijo, sentir o gosto, aroma e características do queijo, tá? Depois a gente também vai fazer isso, eu lembrei aqui, com uma pontinha do mel. Também bota o mel na boca, separado do queijo. Faz uma análise do mel. Fechou? Acabou. Grelha um pedacinho de queijo. Daí come esse queijo e vê as diferenças de nuance que a gente acaba tendo com o produto após coccionado. Tá? Fizemos isso. Até então eu não misturei a comida com o vinho, correto? Tá. Eu fiz tudo individual. Eu fiz só o vinho, depois eu fiz só o queijo, depois eu fiz o mel e depois eu fiz o queijo grelhado. Tá. Fechou? Fechou. Tá. Depois eu vou pegar o meu pedacinho de pão, colocar um pedaço de queijo em cima e jogar o mel. Vou grelhar o pão, grelhar o queijo, colocar um pouquinho de mel em cima e eu tenho 2 produtos. Tá. E daí esses 2 produtos a gente vai degustar junto com o vinho. Tá, entendi. E vai ver as diferenças de nuance que a gente tem do ponto de vista... É isso que eu quero mostrar para vocês. O quanto o processo de cocção, como é alimentos e bebidas para a hotelaria, né? O quanto que um processo de cocção influencia na qualidade gustativa de um produto. Tá. E o quanto isso também influencia no acordo e numa harmonização entre um vinho e uma comida. Tá. Como o pão que foi enviado na degustação tem glúten, eu não posso, eu vou usar um pão meu aqui. Não, tudo bem, não tem problema. Pode até usar com biju, também fica bem gostoso, né? Se tivesse um bijuzinho, tá? Mas, né, da parte de mandioca, mas se não, pode fazer o pão que tu tenha sem glúten, não tem problema nenhum, tá? Tá bom? Obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Flá. Fábio, como o pão estava congelado, a gente só degusta ele grelhado, então, ou aquecido, né? Porque ele assim, ele não vai estar gostoso, né? Eu não comi ele. Prova aí. Então, já que tá com ele. Tá? Então, tá. Tem a nota da acidez, é bom. Acho que pode botar. Tá bom. E outra coisa, a gente vai agora fazer a pausa para se organizar. Tá bem ácido, hein, o pão? Sim. É um pão de fermentação natural, né? Integral, com o creme, as cascas, e ele está congelado, né? Que deve intensificar, eu acho, eu acho que... acidez, né? Acho que só grelhado, ele é gostoso. Só grelhado. Não vai matar o queijo.
Mas eu acho que podia só dar uma aquecidinha de leve num pedaço e no outro um pouco mais, entendeu? Eu acho que vai ficar diferente. Sabe? Se você grelhar um pouco mais. Para fazer o nuance do pão. Daria para usar uma torradeira também? Isso, Dá. Isso, É que eu não tinha comido pão ainda, né? Eu acabei comendo ele só agora. Mas... Tu esqueceu que ele não era de ontem, né? É que eu achava que ele vinha mais neutro, sabe? Vamos ver o que vai dar. Tá, e daí agora a gente faz a pausa, mas aí a gente já tem que vir com tudo, já tudo grelhado e tal, né? O pedaço. Eu acho que a gente pode fazer assim, ó, não vamos fazer a pausa agora, vamos começar com o vinho, e daí a gente faz a pausa para grelhar, pode ser? Mas daí tem que ir lá buscar, né, de qualquer maneira. Sim, mas daí vamos começar já com o vinho agora. Porque senão vai ficar frio o queijo. Sim, mas degusta o vinho antes de tudo, é isso? O primeiro produto é o vinho que a gente vai fazer. Tá, mas acho que tem que fazer uma pausa pra gente pegar as coisas, né? Eu não sei, eu não tô com as coisas. Ah, vocês não estão com as coisas em cima da mesa já, não? No meu escritório não tá. Eu não tô na cozinha, não tô. Por exemplo, todo mundo tá. Tudo. Não, meu vinho tá na geladeira, tá tudo separado, mas não tenho nada junto. Então vamos fazer uma pausa, mas não vamos grelhar. Tá. Tragam os produtos, daí até quem tá com queijo na geladeira vai dar tempo desse queijo ir pegando a temperatura ambiente. Vamos fazer uma pausa aí de 10 minutinhos para o pessoal pegar os produtos e trazer para a gente começar a degustação. Mas não grelhem ainda. Depois a gente faz uma pausa de 5 minutos só para grelhar. Tá. Então eu vou parar essa gravação e a próxima é a degustação, tá bom? Isso. Tá. Então, 10 minutos, tá? São 10h40, 10h50 a gente volta, é isso? Isso. Tá.